Olá pessoal, tudo bem? Desejo a todos um bom ano letivo nesse ano de 2018. Estamos aqui para gravar a nossa primeira lista, então, cujo assunto é sobre as técnicas algébricas, produtos notáveis e fatoração de expressões algébricas. Estão prontos? Então, a lista está na descrição do vídeo para quem quiser acessar, verificar os exercícios que nós iremos resolver. E a partir de agora, então, nós começaremos a resolver os exercícios. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, se gostar, e que eu possa estar contribuindo, para o ensino-aprendizagem de vocês. Então, pessoal, o primeiro exercício da lista diz o seguinte: determine o valor numérico da expressão 2x mais 3y menos a elevado a b para x igual a menos 3, y igual a 16, 2 igual a 5 e b igual, a igual a 2 e b igual a 5. Então, é uma questão bem comum quando se trabalha a expressão algébrica, na qual a gente atribui alguns valores às letras para poder encontrar o seu valor numérico. Então, 2x seria 2 vezes o valor de x, menos 3, mais 3y seria 3 vezes o valor do y, 16, menos a, que é 2, elevado a b, cujo valor é 5. Então, aqui a gente tem já a expressão com os valores de x, y, a e b substituídos. Então, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 3 vezes o 16, 48. E 2 elevado na 5 dá 32. Menos 6 com menos 32 vai nos dar menos 38. Mais 48 resulta em 10 positivo. Então, o valor numérico desta expressão algébrica para esses valores que foram atribuídos às letras é 10. O número 2 diz assim: dadas as afirmações 1, 2, 3 e 4, podemos afirmar que, quais que são verdadeiras e quais que são falsas. Então, nós temos assim, que x mais 2 elevado ao quadrado resulta em x ao quadrado mais 4x mais 4. Bom, nós vimos 3 casos de produtos notáveis. Um deles foi, o primeiro foi a mais b elevado ao quadrado da soma. E esse produto notável, nós vimos que se a gente fosse aplicar a propriedade primitiva, nós chegaríamos em a ao quadrado, mais 2 vezes o a vezes o b, e mais b ao quadrado. Essa, então, seria a resposta, o modelo resposta para esse produto notável deste tipo. Bom, o que a gente percebe no número 1 é que nós temos x mais 2 ao quadrado. Então, ele é um produto notável que é o quadrado da soma. Sendo nesse caso o a o x e o número 2 o b. Então, aplicando a regrinha do produto notável, nós teríamos que ter, a ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, que é o primeiro termo, mais 2 vezes o x, que é o valor do a, vezes o 2, que é o valor do b, e mais 2 ao quadrado. Então, aqui eu teria x ao quadrado mais 4x mais 4. É o que nós temos lá, Então, aquela igualdade, ela é verdadeira. Bom, em relação ao item B, o que nós temos no item B? No item B, nós temos x menos 2, tudo elevado ao quadrado. Isso significa que ali no item B, nós temos o quadrado da diferença de 2 termos. Logo, para a gente aplicar o produto notável, nesse segundo caso, nós teríamos o seguinte: no segundo caso, a menos b, tudo elevado ao quadrado, seria bem semelhante ao que a gente tem ali em cima, Porque nós teríamos a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ou seja,
esse seria o modelo de resposta para o produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos. Logo, sendo A o x e B o 2, nós teríamos, né, x ao quadrado, menos 2 vezes o A, que é o x, vezes o B, que é 2, e mais 2 ao quadrado. Então, a resposta final seria x ao quadrado menos 4x mais 4, o que significa que não está aqui escrito. Logo, essa alternativa ela é falsa. Bom, o terceiro caso de fatoração é aquele caso que nós vimos, que nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Se a gente fosse aplicar aqui a propriedade distributiva, nós chegaríamos em A ao quadrado menos B ao quadrado, modelo resposta para esse produto notável. E ali no terceiro caso, nós temos um produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Logo, se eu pegar o primeiro termo, que é x, e elevar ao quadrado, eu tenho como resposta x ao quadrado. E se eu pegar o segundo termo, que é 2, e elevar ao quadrado, eu tenho como resposta 4. Então, x menos 2 está correto. Resulta em x ao quadrado menos 4. E a quarta afirmação não é um produto da soma pela diferença. Por quê? Porque aqui este termo é 1 e aqui é menos 2. Para ser um produto da soma pela diferença e a gente aplicar este produto notável, o primeiro e o segundo termo da soma tem que ser o mesmo primeiro e segundo termo da diferença. Então, nesse caso, a gente teria que aplicar a propriedade distributiva, né? E verificar se a resposta condiz com aquela expressão. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 2, menos 2. Então, nós teríamos x ao quadrado menos x menos 2 como resposta. E o que nós temos aqui? X ao quadrado mais x menos 2. Logo, essa opção ela é falsa. E dentre as alternativas, aquela que representa, né, a resposta, né, de cada uma dessas opções é a letra C. VF, VF. Na número 3, está pedindo para utilizarmos a regra dos produtos notáveis. Então, aqui na número 3, nós vamos identificar em cada uma daquelas alternativas se nós vamos usar o quadrado da soma, o quadrado da diferença ou o produto da soma pela diferença. Na letra A, o que nós percebemos? Que nós temos um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é aquele caso em que o resultado do produto notável é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Para que a gente não tenha necessidade de aplicar aqui, então, a propriedade distributiva, né? Basta utilizar este produto notável e nós já chegamos à resposta correta. Então, aqui nós vamos ter 7a elevado ao quadrado, que vai dar 49a ao quadrado, menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. No item B, nós temos um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. E a resposta final desse produto é essa expressão, né? A ao quadrado mais 2a vezes b mais b ao quadrado. Então, também, para evitar que a gente resolva, né, utilizando a propriedade distributiva, o que não está errado, caso alguém não entenda, nós podemos utilizar essa regrinha do produto notável. E aí, o nosso A, ele é o primeiro valor, no caso 2, e o B seria o segundo valor, 9x. Então, nós teríamos A ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, 4. E aí, a gente vai ter que usar, né, a parte do meio, que seria 2 vezes o A, 2, vezes o B, que é 9x. Total, 36x. E mais o quadrado do último termo, que então é 81x
ao quadrado. No item C, bem semelhante ao item B, a única coisa que muda é o sinal de menos. Então, nós temos o quadrado da diferença de dois termos, cuja resposta é neste formato: a ao quadrado menos 2 vezes o a vezes o b e mais b ao quadrado. Então, aplicando essa regrinha do produto notável, nós teríamos 6x ao quadrado, 36x ao quadrado. Então, aqui, 2 vezes 6x vezes y vai nos dar menos 12xy. E, por último, mais o b ao quadrado, que seria, então, y ao quadrado. Na letra C, nós temos o quadrado da soma de dois termos. Então, aplicando essa regrinha, nós vamos ter a ao quadrado, 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, 2 vezes o primeiro termo, 3x, pelo segundo termo, que é 2/3 de a. E aí, aqui nós temos uma multiplicação de fração. Então, nós vamos multiplicar os numeradores, né? 2 vezes 3 vezes 2, que vai dar 12, xa ou ax, tanto faz, sobre no denominador, que multiplica denominador. Quando não tem ninguém, é o número 1, e 1 vezes 3 dá 3. Só que aqui, essa fração, a gente consegue simplificar, né? O 12 e o 3. 12 dividido por 3 dá 4ax. Então, nessa expressão da letra D, o termo do meio seria mais 4ax. E mais o último termo, que seria o quadrado de 2/3 de a. O quadrado de 2/3 de a vai ser 4/9 de a ao quadrado. Na letra E, nós temos uma expressão que representa o produto da soma pela diferença. Então, nós vamos elevar o primeiro termo ao quadrado e diminuir do segundo termo também elevado ao quadrado. Quando tem o a na 4 elevado ao quadrado, isso nos dá a elevado na 8ª potência, né? E quando a gente tem n também elevado ao quadrado, resulta em m na 8. Então, essa é a resposta da letra E. Na letra F, nós vamos ter o quadrado da diferença de dois termos. Então, nós vamos usar aquela regrinha. O primeiro termo ao quadrado, a ao cubo elevado ao quadrado vai dar a na 6, menos, aqui no cantinho, 2 vezes a ao cubo vezes 6y ao quadrado, resulta em 12 a ao cubo y ao quadrado, né? Então, menos 12 a ao cubo y ao quadrado. E mais o quadrado do último termo, que seria 36y na 4. Letra G é o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente usa a regrinha semelhante àquela que a gente usou na letra F, né? Só que o que está mudando vai ser esse sinalzinho aqui do meio, ó. Como aqui é um sinal de mais, o segundo termo também é positivo. Então, o quadrado do primeiro termo seria m elevado na 4, mais 2 vezes m na 2 vezes 2n na 3, ou seja, 2 vezes 2, 4, m na 2, n na 3, né? Então, 4m na 2, n na 3, e mais o quadrado do último termo, ou seja, 4n na 6. Ainda no número 3, a alternativa H, né? Ela representa aqui para nós um produto da soma pela diferença. Então, nós vamos usar a regrinha a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, o primeiro termo, bc elevado ao quadrado. Isso dá b ao quadrado, c ao quadrado. Lembrando, né, que aqui nós temos a propriedade da potência de potência. Então, b ao quadrado, c ao quadrado, né? A gente conserva a base, bc, e multiplica os expoentes. Ó, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Menos
o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 1/3 de A. Elevado ao quadrado, isso dá 1 vezes 1, nono, porque 3 vezes 3 é 9, A na 2. Ou, se alguém quiser colocar A ao quadrado sobre 9, também está correto, tá? Então, menos A ao quadrado sobre 9. E a letra I, ela é uma expressão, né, um produto notável, que é o quadrado da diferença. Então, a gente aqui usa aquela regrinha, A ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o B, mais B ao quadrado. Então, B ao quadrado é 9, A ao quadrado, B ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, resulta em 6AB, né? Então, menos 6AB. E mais o quadrado do segundo termo, que é 1. Na número 4, nós vamos utilizar agora a fatoração. Então, nós temos aqui algumas expressões, alguns polinômios, e nós vamos utilizar uma daquelas 4 fatorações que nós vimos em sala de aula. Por agrupamento, por evidência, trinômio do quadrado perfeito ou, né, a diferença de 2 quadrados. Então, na alternativa A, como nós temos aqui 4 termos, é bem sugestivo que seja a fatoração por agrupamento, porque nós vamos aqui verificar o que tem em comum entre o primeiro e segundo termo e entre o terceiro e quarto termo. Então, aqui a gente percebe que x é um fator comum. E o que sobrou foi A menos 1. Entre o terceiro e quarto termo, B é um fator comum. E o que sobrou foi A menos 1. Bom, para que a gente aplique a distributiva e chegue naquilo que nós tínhamos, AB menos B, aqui é necessário que seja um sinal de mais, né? Então, esse fator A menos 1 se repetiu novamente. Então, nós vamos novamente escrever ele uma vez só. E o que sobrou, x mais b, a gente coloca dentro do outro parênteses. Então, essa é a fatoração por agrupamento da expressão da letra A. Na letra B, mesma coisa. Me parece que entre o primeiro e o segundo termo, x é fator comum. Então, entra, né, fica em evidência. Sobrou C mais 1. E entre o terceiro e quarto termo, é aquele caso que a gente olha e diz, não tem nada em comum. Mas nós não podemos esquecer que aqui existe 1 vezes C e 1 vezes 1. Então, o fator comum seria o próprio número 1. E aí, entre parênteses, se eu coloquei o 1 em evidência, sobrou C mais 1. Vamos lembrar que isso que está dentro dos parênteses tem que ser igual, de mesmo sinal. Logo, no fator comum, nós escrevemos uma vez só e abrimos parênteses para colocar aquilo que restou, x mais 1. Na letra C, como também tem 4 termos, então há uma grande possibilidade de que seja fatoração por agrupamento. E aí a gente verifica o que tem em comum, né, de 2 em 2 termos. Bom, 15 e 5y são termos que eu poderia escrever como 5 vezes 3 e 5 vezes y, né? Então, eu colocando o 5 como um fator comum, sobraria 3 mais y. E aqui eu teria 2 vezes a vezes y mais 3 vezes 2a, fazendo com que 2a seja um fator comum. Se 2a é comum, restou do terceiro termo y mais 3 do segundo termo, né? Do último, aliás. Então, olha só, dentro dos parênteses nós temos 3 mais y e y mais 3. Acontece que a ordem aqui das parcelas não vai alterar. Então, são fatores iguais, portanto, eu escrevo uma vez só, coloco em evidência novamente, e o que restou fica dentro dos parênteses, 5 mais 2a. Na letra D, nós temos uma expressão que tem 3 termos, então, por agrupamento, nós não vamos resolvê-la.
Poderia ser trinômio do quadrado perfeito, evidência, né? Então, a gente vai verificar qual desses tipos que a gente usaria para resolver a letra D. Bom, para ser por evidência, eu teria que ter algo em comum em todos os termos. E a gente percebe que o 9, o 12 e o 4 não estão juntos como resultados de uma tabuada. Da mesma forma, o x ele não aparece no último termo. Então, por evidência, não seria. Agora, tem aquela fatoração, que é o trinômio do quadrado perfeito, que seria o seguinte: se eu conseguir extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo, no caso, raiz quadrada de 9x ao quadrado é 3x, mais, porque aqui é um sinalzinho de mais, 2, que é a raiz quadrada de 4, elevado ao quadrado, pode ser a fatoração dessa expressão, desde que 2 vezes o primeiro termo, 3x, pelo segundo termo, 2, resulte em 12x, que é aquele termo que está lá no meio. E 2 vezes o 3x e vezes 2 dá 12x. Então, essa é a fatoração da letra D. Então, continuando a número 4, nós temos aqui na letra E a expressão 81 mais 90A mais 25A ao quadrado. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar algum termo em comum ou se seria trinômio do quadrado perfeito, né? O que a gente percebe aqui? Se a gente extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo, seria 9, como aqui é um sinalzinho de mais, então mais 5A. Ok. Agora eu tenho que ver se 2 vezes o 9 e vezes 5A resulta em 90A. 2 vezes 9, 18, vezes 5 dá 90A. Logo, 9 mais 5A elevado ao quadrado resulta em 81 mais 90A mais 25A ao quadrado. Então, essa letra E a gente utilizou trinômio do quadrado perfeito. Na letra F, são 2 termos. Se são 2 termos, não vai ser trinômio, porque teria que ter 3 termos. Agrupamento também não é. Então, nos sobrou 2 opções. Pôr em evidência algum fator comum ou, que seja o quadrado da diferença de 2 termos. Só que para mim tirar a raiz quadrada do primeiro e do último termo, também não é possível, porque nós não vamos encontrar uma raiz exata. Além disso, o que a gente percebe? Que B é um fator comum. Eu consigo colocar B em evidência. E se eu colocar B em evidência, sobra da letra do primeiro termo A ao quadrado, menos do segundo termo B também ao quadrado. Certo? Bom, agora a coisa mudou um pouquinho de figura. Por quê? Como eu coloquei B ao quadrado e sobrou do primeiro termo A ao quadrado e do segundo termo B ao quadrado, aqui a gente consegue fazer algo um pouquinho a mais. Por quê? Porque essa parte que está aqui dentro dos parênteses é o resultado daquele produto notável que se chama o produto da soma pela diferença. Ou seja, se eu tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo, eu encontro esse B que já estava ali em evidência, A mais B, que multiplica A menos B. Então, nessa letra F, nós fizemos 2 tipos de fatoração no mesmo cálculo algébrico. Na letra G, mesma coisa, são 2 termos, eu tentaria ver algo em evidência, não tem, nada em comum. Então, vamos verificar se é possível extrair a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. Do A, a raiz quadrada, aliás, do A ao quadrado é A. 7B ao quadrado tem como raiz B, raiz de B ao quadrado, a raiz é B, e 7, como não tem raiz exata, a gente deixa dentro da raiz. Então, seria A mais B, raiz de 7, que multiplica A menos B, raiz de 7. Aqui é aquela fatoração que é o contrário do produto notável. E na letra H, mesma ideia, Dá para a gente tirar a raiz quadrada dos 2 termos, então eu teria 3A mais
5b, que multiplica 3a menos 5b. Então, vocês perceberam que, para utilizar esse caso de fatoração, eu sempre tenho que ter dois termos, e no sinal, o sinalzinho do meio tem que ser negativo, e para utilizar isso, eu ainda tenho que conseguir extrair a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. A número 5, coloquei separado, porque são algumas expressões algébricas que nós também temos que ter uma visão um pouquinho além. Porque se a gente for tentar aqui, tem dois termos, um sinalzinho de menos no meio, extrair a raiz quadrada, a gente percebe que não há raiz quadrada de x, ela não é exata. Então, a gente não conseguiria fatorar usando esse caso. Porém, x é um fator comum. Se eu colocar ele em evidência, sobra 49a² menos 1. E agora, eu consigo utilizar uma outra fatoração. Primeiro, aqui eu usei evidência. E agora eu vou usar uma outra. Porque eu consigo extrair a raiz quadrada do 49a² e do 1. E aqui dentro tem um sinalzinho de menos. Então, eu teria 7a mais 1, que multiplica 7a menos 1. Agora sim, a expressão está fatorada. Na letra B, mesma coisa. Bom, será que é um trinômio do quadrado perfeito porque tem 3 termos? Se a gente for extrair a raiz, a gente percebe que não dá. Mas esse x eu consigo pôr ele em evidência, né? E aí, do primeiro termo sobrou x², do segundo termo sobrou 2x, porque tinha um x², eu coloquei 1 em evidência, e do último termo sobrou y². E agora? Bom, o x permanece em evidência. Só que essa expressão que está aqui dentro dos parênteses é um trinômio. E a gente pode verificar se é do quadrado perfeito. Será se a gente conseguir extrair a raiz do primeiro, do último termo, e 2 vezes o primeiro pelo segundo, resultar nesse termo aqui. Raiz de x é x². Como aqui é um mais, aqui também é mais. Raiz quadrada de y² é. E 2 vezes o x e vezes o y resulta em 2xy. Logo, elevando ao quadrado, nós temos x, que multiplica x mais y², que é a fatoração do item B. Na letra C, mesmo esquema, né? Vamos ver qual tipo de fatoração a gente vai usar. Como são 3 termos, vamos ver se dá para colocar algo em evidência. A gente consegue colocar, no caso, o número 5, né? Bom, então aqui sobrou a², aqui eu teria 5 vezes 2, se ele for em evidência, sobrou menos 2ab, mais b². Já está bem comum, né? Em função dos exercícios que nós fizemos. E aqui eu acho que todo mundo percebe que a gente ainda consegue efetuar mais uma fatoração. Temos 3 termos. E aparentemente tem a cara, né, de um trinômio do quadrado perfeito. Então, vamos tentar extrair a raiz quadrada desses termos, que seria a menos b, menos porque aqui nós temos um sinalzinho de menos. E vamos verificar se 2 vezes o a e vezes o b resulta nesse termo. Resulta, né? 2 vezes a vezes b dá 2a. Então, essa é a expressão fatorada da letra C. Bom, na letra D, nós temos 2 termos e um sinal de menos no meio. Então, poderia ser evidência, como poderia ser a diferença de 2 quadrados. Só que se a gente for extrair a raiz, 5 não tem raiz exata, né? E aí eu poderia, então, colocar ele em evidência, já que ele aparece nos 2 termos. E aí sobraria x² menos y². Agora, então, eu tenho, né, a diferença de 2 quadrados, ou seja, 5 que multiplica x mais y, que multiplica x menos y. Na letra E, nós poderíamos verificar aqui, né, se seria um trinômio, porém, raiz de 27 não é exata. Então, vamos ver se dá para a gente colocar algo em evidência.
18 seria 3 vezes 6 e 27, 3 vezes 9. Então, percebam que o 3 ele é um fator comum. E aí, sobra lá do primeiro termo quadrado, mais 6a e mais 9 do último termo. E aí, aqui dentro dos parênteses, novamente tem um trinômio. E a gente vai fazer o teste para verificar se ele é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu teria 3 que multiplica raiz quadrada de a ao quadrado é a, mais a raiz quadrada de 9, que é 3. Só que 2 vezes o a e vezes o 3 tem que resultar nesse termo do meio, que é 6a. E fechou, né? Então, essa é a expressão fatorada. Aqui na letra F tem 4 termos. Então, muita gente vai pensar, dá para usar agrupamento, né? E aí a gente tenta fazer aqui, né, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto. Bom, o que acontece? Se a gente for usar agrupamento, a gente vai perceber que não vai dar. Nós não vamos encontrar 2 termos iguais dentro dos parênteses, de mesmo sinal, inclusive. Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais. O que a gente consegue perceber nessa expressão? Que do primeiro ao terceiro, se a gente analisar, nós temos um trinômio do quadrado perfeito. Eu consigo extrair a raiz quadrada desses termos, que seria x menos y. E se eu elevar ao quadrado, eu chego lá na expressão inicial. Porque 2 vezes o x vezes o y me dá menos 2xy, né? Menos z ao quadrado, que já estava ali no final. Agora, eu tenho um termo, 2 termos e um sinal de menos no meio. Será que é possível extrair a raiz quadrada deste termo e deste? Se isso for possível, eu vou ter um produto da soma pela diferença. Essa raiz quadrada aqui, se a gente for simplificar o índice da raiz, né, com o expoente, é x menos y. E a raiz quadrada de z ao quadrado é z. Então, eu tenho x menos y mais z, que multiplica x menos y menos z. No número 6, nós temos uma divisão, né? Uma fração algébrica, ou seja, uma expressão algébrica tanto no numerador como no denominador. O que nós vamos fazer aqui? Bom, nós vamos usar aquelas fatorações que a gente aprendeu justamente para simplificar esse tipo de expressão. É nesse sentido que as fatorações também ajudam a acertar os cálculos matemáticos. Esses são uns exemplos. Então, se a gente pegar lá o numerador, são 2 termos, tem um sinal de menos no meio, então seria possível utilizar o quadrado da diferença de 2 termos. Ou seja, se a gente extrair a raiz quadrada, nós encontramos 2x menos 3, aliás, mais 3, e 2x menos 3. Essa seria a fatoração lá do numerador. O denominador é um trinômio. Será que é do quadrado perfeito? Vamos ver. Seria aqui 2x mais 3, tudo elevado ao quadrado. E aí, será que 2 vezes 2x vezes 3 resulta em 12x, termo que está no meio? Resulta, né? Então, a princípio, é isso que nós temos. O que acontece aqui? Eu poderia escrever da seguinte forma: 2x mais 3, que multiplica 2x menos 3, sobre 2x mais 3, que multiplica 2x mais 3. Como nós temos um produto em cima e também embaixo, eu posso simplificar esse 2x mais 3 com esse 2x mais 3. Simplificando, que é dividindo por ele mesmo, ou 2x menos 3 no numerador sobre 2x mais 3 no denominador. Por que tem essa observação? Um x diferente de menos 3 meios. Porque vocês observem que o denominador, ele nunca pode ser zero, ele teria que ser um valor diferente de zero. E aí, o valor aqui que não poderia x assumir é justamente menos 3 meios. Porque se eu colocar no lugar desse x menos 3 meios, eu teria 2 vezes menos 3 meios mais 3. E aqui a gente simplifica o 2 com o 2, o que sobra menos 3 mais 3, que é 0. Ou seja,
O único valor que x não poderia assumir é menos 3/6, porque senão o resultado aqui do denominador é zero, o que não pode em uma fração. No item B, nós temos a expressão x² menos 49 sobre x menos 7. Pelo mesmo motivo aparece a observação, com x diferente de 7. Porque se eu colocar 7 no lugar desse x, 7 menos 7 dá 0. E a gente acabou de ver que não podemos ter denominador zero, não há uma divisão por zero. Então, simplificando essa expressão, a gente conseguiria, né, tirar a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. Ou seja, x mais 7, que multiplica x menos 7, né? É o quadrado da diferença de dois termos. Bom, embaixo nós temos x menos 7. Percebam que x menos 7 em cima, x menos 7 embaixo, dá pra gente simplificar x mais 7. Então, esse seria o resultado simplificado da expressão. A número 7 diz o seguinte: sabendo que x mais y é igual a 4, qual o valor numérico de 3x menos 3y sobre x² menos y²? Bom, primeiro a gente vai ver o que a gente consegue simplificar, fatorar naquela expressão ali. Então, aqui em cima, o 3 ele é um fator comum. Vamos colocar ele em evidência. Sobraria x menos y. Embaixo, nós temos x² menos y². Não há nada em comum para ser evidência, mas é possível extrair a raiz quadrada do primeiro e segundo termo, que seria x mais y, que multiplica x menos y. E agora nós percebemos que x menos y está em cima e também está em baixo. Então, nós temos 3, que é o que nos restou lá do numerador, sobre x mais y, que é o que restou do denominador. Só que falou lá no enunciado que x mais y é igual a 4. Então, essa expressão é 3 sobre 4, porque eu vou substituir o x mais y pelo 4. Último exercício. Esse último exercício é uma questão de vestibular e diz o seguinte: simplificando a fração, m² mais m sobre 5m² mais 10m mais 5 obtém-se. Então, essa questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo envolve alguns casos de fatoração que a gente viu. Lá no numerador, por exemplo, vocês conseguem perceber que m é um fator comum. Então, vamos colocar ele em evidência. Como aqui é m², nós temos isso, né? M vezes m. Se eu coloquei um m em evidência, sobrou um m do primeiro termo, mais um do segundo termo. Embaixo, no denominador, é um trinômio, mas não é ainda do quadrado perfeito, porque nós não conseguimos extrair raiz quadrada exata do primeiro e do último termo. Porém, 5 é um fator comum, né? Se eu colocar ele em evidência, sobra m² mais 2m mais 1, porque esse 10m é 5 vezes 2m, né? Agora, o que a gente observa? Que nós temos m, que multiplica m mais 1, sobre 5, e isso que está aqui embaixo no denominador dentro dos parênteses é um trinômio do quadrado perfeito. Nós conseguimos extrair a raiz do primeiro e do último termo, ou seja, m mais 1, e vamos fazer, né, a verificação. Será que 2 vezes o m vezes o 1 dá esse termo aqui do meio? 2m? Dá, né? Então tá certo. O que acontece aqui agora? Esse m menos 1, com 1m menos mais 1, aliás, aqui de baixo, do denominador, a gente pode simplificar. Então, lá no numerador sobrou m, e no denominador sobrou 5, que multiplica m mais 1, porque esse quadrado, né, indica que nós temos m mais 1, que multiplica m mais 1. Como a gente simplificou um termo, né, de cima com um de baixo, sobrou isso. E essa expressão fatorada, m sobre 5, que multiplica m mais 1, se encontra ali na letra B deste exercício. Então, por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido a resolução dos exercícios e até a próxima. Tchau!